Oi gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e eu já vim mostrar tudo que eu li no mês de junho, tudo isso! Sim, eu consegui cumprir toda a TBR que eu propus para o mês de junho, gente, é muita emoção! Nem acredito. E além de eu cumprir a minha TBR, eu ainda li livros além. Eu estou a pessoa mais feliz da Terra neste minuto que vos falo. O primeiro livro que eu li neste mês, que eu terminei a leitura esse mês, já entrou para favoritos da vida e foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Que livro amorzinho, apesar do autor não ter dó da gente botar em um título desse tamanho. Esse livro fala do Aristóteles, também conhecido como Ari, e do Dante, quando eles se encontram pela primeira vez, dois pequenos gafanhotos que não têm muitos amigos e acabam se conhecendo na piscina pública quando o Dante se oferece para ajudar o Ari a aprender a nadar. E assim surge uma linda amizade, enquanto os dois adolescentes estão passando por outras coisas na vida, principalmente o Ari, que tem problemas em casa com a relação que ele tem com o pai dele, que é muito fechado e veio da guerra, e também com os dois se entendendo como pessoas, não só em relação às suas famílias. E juntos, gente, juntos, como amigos e lindos e... Ai, como eu amei esse livro, eu não consigo. Tá explodindo corações dos meus olhos nesse momento, vocês que não estão vendo. O Dante é um personagem apaixonante e acho que um dos melhores personagens que eu já li. Eu tenho vontade de botar ele num potinho, trazer um potinho aqui em casa e escrever Dante, porque é onde ele merece ficar. Quer dizer, não é onde ele merece ficar, mas é onde eu gostaria de tê-lo. E eu totalmente recomendo. É um YA? Sim, é um YA. E eu tô recomendando um YA? Sim, eu estou recomendando um YA. E se eu, que estou tão fora do mundo dos YA, estou recomendando um YA, é porque é muito bom. E eu não vou mais falar o YA deste vídeo. O segundo livro que eu li no mês de junho foi A Mary Carroll, do meu queridíssimo Josh Malerman. Esse livro aqui é um livro que eu não tinha muito, assim, noção do que eu ia achar, porque ele é um pouco diferente. Ele não é terror, explicitamente terror, que nem Caixa de Pássaros, por exemplo, que é um thriller. Ou que nem Piano Vermelho, que também foi vendido como um thriller. No caso do A Mary Carroll é uma coisa mais assim, sobrenatural do que terror. E o principal, ele é faroeste. E eu nunca tinha lido algo assim. Eu já falei algumas vezes pra vocês a história desse livro. Tem essa mulher, Carol, que ela tem uma doença e que ela cai morta às vezes. Só que ela não tá morta de verdade, ela volta à vida depois de alguns dias. Poucas pessoas sabem disso. Uma delas, o melhor amigo dela, que já faleceu. A mãe dela, que também já faleceu. O marido e o ex-namorado. Acontece que o ex-namorado não mora mais na cidade, então a única pessoa que sabe é o marido. E o marido tá afim de pegar todo o dinheiro e todos os pertences dela pra ele. Então, depois da última recaída que ela tem, digamos assim, ele resolve que vai enterrar ela. E não tem mais ninguém que saiba que ela tá viva. E daí começa essa história. Eu gostei muito desse livro. Ele tem um dos melhores vilões. E eu não tô falando do marido, aparece outro vilão, que eu não vou contar pra vocês quem é. Mas quando vocês lerem, provavelmente Intrínseca vai lançar, deve lançar no que vem, sei lá. Não estou tirando de nenhum lugar a informação, estou supondo. Mas já que é a Intrínseca que vem dos livros do Josh Malerman, peçam pra Intrínseca se vocês acham interessante. E eu gostei muito do vilão, sério. Sabe aqueles cara louco, mas louco mesmo, que tu tem medo quando vê no filme o ator, tu enxerga nos olhos da pessoa que ela é pirada da cabeça? Esse é um dos vilões desse livro e eu passava as páginas querendo ler mais desse cara, porque ele é muito pirado. Tu não imagina o que ele vai fazer depois, sabe? Na verdade, a que menos aparece é a Carol, então eu gostei muito desse vilão. Eu odiei o marido dela, é pra gente odiar mesmo. Ele é um cara ridículo, ridículo, e que merece que aconteça muitas merdas com ele. E é isso que a gente torce o livro inteiro. E tem o mocinho, né, que vai resgatar a Carol. E eu gostei muito dele, porque ele não é um personagem 100% mocinho. Ele justamente era considerado um criminoso, ele era um bandido, e ele abandonou a Carol uma vez. Então ele é uma pessoa muito falha. Então isso é muito legal. Então nós temos nesse livro muitas coisas que, pelo menos pra mim, eram super inéditas.
como um funeral de uma pessoa viva, uma road trip a cavalo, sabe? Um protagonista que é pra ser mocinho e ele não é um mocinho, ele é considerado um criminoso, um fora da lei. Nós temos... Nossa, gente, eu achei demais esse livro mesmo. Ele é um pouquinho denso, mais lento de ler, então não tem o ritmo de Caixa de Pássaros, por exemplo. Como Caixa de Pássaros é o livro mais comentado, mais hypado de Josh Malerman, eu sempre tendo a comparar ele, os livros, outros livros dele com esse, para as pessoas baixarem um pouco as expectativas. E ele escreve muita coisa bem diferente de Caixa de Pássaros, na verdade. Eu acho que nenhum dos outros livros dele é tão parecido com Caixa de Pássaros. Talvez o mais parecido seja o que vai sair pela Intrínseca agora no mês que vem, se não me engano, que é Uma Casa no Fundo de um Lago. E mesmo assim são só tons, então eu acho que esse autor, eu gosto tanto dele porque ele me parece ser uma pessoa muito criativa, muito versátil, muito produtiva, visto que ele tá escrevendo muitos livros desde que ele lançou Caixa de Pássaros. Vai lançar outro esse ano, especial de Halloween, e eu já estou querendo cortar os pulsos porque eu não tenho dólares pra comprar um troço de fora. Mas enfim, gente, eu recomendo muito e tô louca que a Intrínseca lance logo pra vocês poderem ler também. Depois de ter lido a Mary Carroll, eu li Mindhunter. Eu falei pra vocês que se desse tempo eu ia ler e deu tempo. E eu não me arrependo porque foi maravilhoso, que livro maravilhoso. Eu já tinha visto a série e a série se baseou nesse livro aqui, que é um livro de não ficção. Então o que você vê na série não é igual aqui, é um baseado. E esse livro aqui é toda a visão do John Douglas, que foi esse cara, esse pioneiro nessa coisa de estudar os psicopatas, os serial killers principalmente, na verdade, dentro do FBI, montar esses perfis e como usar isso, né, nas resoluções dos crimes, procurar os assassinos e tal. E aqui ele conta muito mais do que na série de como tudo começou na cabeça dele, desde a infância até ele finalmente chegar no FBI, por que ele foi pro FBI. Ele não era sempre aquele cara certinho de terno e gravata que ele virou dentro da FBI. O que custou na vida dele todo esse trabalho, porque ele teve muito trabalho, ainda mais como pioneiro, ele era muito chamado para dar palestra, para ajudar em casos, e então ele ficou soterrado em trabalho, como que isso afetou ele, como que isso afetou a família, como afetou a saúde dele. E ao mesmo tempo também mostra vários e vários casos, porque cada vez que ele nos ensina uma coisa que ele aprendeu, que ele colocou lá nos ensinamentos da FBI, que ele deu em palestras, etc., ele exemplifica com casos. E então ele traz muitos casos, além daqueles que a gente já viu na série, porque a série vai continuar, graças a Deus, uma série muito boa. Enfim, gente, eu sou apaixonada no assunto, então eu sou bem suspeita pra falar, mas eu achei um livro maravilhoso, bem escrito, bem contado, a gente entende a mente do John Douglas, a mente por trás de tudo isso, né? E ao mesmo tempo que aprende muito sobre o tema dos serial killers, que é uma coisa que eu queria fazer porque eu gosto muito do assunto. Então eu estou louca para a segunda temporada dessa série, para continuar aí aprendendo com o John Douglas essas coisas. Adorei, recomendadíssimo. E eu não consegui sair fácil dessa vida de serial killers e peguei para ler Meu Amigo Dahmer, que é uma HQ da Dark Side Books e na verdade do Derf Backderf. Que nome é esse, né, minha gente? Não sei se é o nome real do cara, mas enfim. É a primeira vez que eu leio uma HQ da Dark Side, então eu vou comentar um pouco, não só sobre a história, mas sobre a HQ em si. O trabalho gráfico maravilhoso, como sempre, da Dark Side, mas o desenho do autor, no caso, né, que ele é autor, roteirista e desenhista, do ilustrador, né, da HQ. Eu adorei os traços, achei muito massa. No final tem uns extras com os rascunhos dele, eu achei isso muito interessante de mostrar. Também tem bastante texto sobre como ele achou as informações que ele colocou, porque ele não era tão amigo assim do Dahmer pra estar escrevendo sobre o cara. Tem muitas coisas que aconteceram que ele não tava lá pra ver. Então ele viu entrevistas, ele conversou com pessoas que estudaram com ele, etc, etc. E ele diz aqui tudo passo a passo. Tipo assim, na página 54, essa informação eu tirei de tal lugar, fui eu que vi, foi fulano que viu. Enfim, então traçando uma história muito bem montada sobre o Dahmer. Eu não dei 5 estrelas por esse livro pelo único motivo de que as minhas expectativas foram muito altas. Talvez eu tenha um pouquinho de coração de gelo, talvez, mas muita gente disse que era um livro emocionante de ler,
que tu entrava assim na cabeça do Dahmer e ficava triste por ele. E eu não consegui ficar tão triste assim. Eu entendo que ele foi, de certa forma, um pouco vítima da vida que ele teve. O próprio autor do livro, né, comenta que a pena que ele próprio tem do Dahmer é só até o momento que ele tomou o primeiro crime. E eu acho que eu concordo com isso e eu senti isso bem. Tu não consegue ter pena depois disso, sabe? Tu fica com uma sensação assim de que parecia que esse cara podia ser salvo, sabe? E ninguém percebeu os problemas dele, então isso realmente é muito triste. Mas não chegou a me pegar, assim, de vez. Mas foi muito interessante, muito legal de saber a história desse cara. Legal de saber a história, né? Porque não é legal o que ele fez, as pessoas que ele matou, o jeito que ele matou. Mas é aquela discussão volta, né? Dava ou não dava pra ser salvo? O ambiente realmente afetou ele tanto assim? Ou de qualquer forma ele ia virar um assassino? Poderia ter sido feito alguma coisa pra remediar isso ou não? Sabe? É aquela discussão, velha discussão. Quem já leu o livro Precisamos Falar sobre Kevin tem uma discussão mais forte ainda sobre isso. Mas eu recomendo muito, gostei muito e adorei a experiência de ler uma HQ da Darkseid. E tenho outra aqui me esperando que em breve eu vou ler também. Depois eu terminei Interferências, da Connie Willis. Esse livro foi o livro do mês do Buddy Read com a Ray do Livro Livre e a Maria de Xícara Quente. E não se esqueçam que vocês podem participar do Buddy Read do mês de julho. Vou dar uma pausinha nas leituras do mês para explicar para vocês que no mês de julho o livro que a gente vai ler é A Lógica Inexplicável da Minha Vida. E você que viu até aqui o vídeo sabe que eu amei Aristóteles Dantes Descobrem os Segredos do Universo, que é do mesmo autor. Então nós estamos esperando que esse livro vai ser maravilhoso e ele vai ser muito mais maravilhoso quando a gente estiver lendo com vocês e conversando com vocês. Então me procurem, ou procurem a Ray, ou procurem a Maria lá no Instagram, porque é lá onde rola todas as interações do Buddy Read. E peçam para entrar no nosso grupo, lá no próprio Instagram, pra gente ir conversando conforme bate as metas. Se você não quiser entrar no grupo, não tem problema, mas mesmo assim leia com a gente e vem comentar com a gente no direct, a gente responde todo mundo. Começo dizendo que foi maravilhosa essa leitura conjunta, eu adorei. Muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente, foi muito divertido conversar com vocês. Tanto foi que teve gente que ficou e vai ler o próximo com a gente também, e eu fiquei muito feliz. Mas, infelizmente, toda essa felicidade é muito mais pro grupo de amizade que a gente fez e com as discussões que a gente teve do que com o livro em si, que não me pegou. Ai, gente, que dó que eu tenho pra falar. Eu vou falar em outros vídeos aqui no canal sobre isso, de ter uma expectativa e ela não correspondeu ao que tu leu. Porque foi isso que aconteceu comigo. A Connie Williams, ela escreve ficção científica. Então eu fui muito feliz ler esse livro, porque eu adoro ficção científica, vocês sabem disso. E fazia tempo até que eu não li alguma, então eu tava muito mesmo feliz. Quando eu abro o livro, não é bem assim. O livro tem só um pano de fundo, que é essa mina aí, que é a Brady, que ela vai fazer uma operação no cérebro que se chama EED, com o namorado dela, o Trent. E assim eles vão ficar conectados, um cérebro com o outro. E um vai saber os sentimentos do outro sempre, o que fica muito mais fácil para não haver mentiras numa relação, por exemplo. E quando um fica chateado, o outro fica também. Então, tipo, não tem como tu brigar com a pessoa e não perceber que a pessoa tá arrependida ou tá sentida e tu mudar os teus... enfim, teoricamente vai melhorar o relacionamento. Apesar de que eu acho que qualquer pessoa um pouquinho sã vai achar um pouco de violação de privacidade e que isso vai dar merda, né? Tá sendo cheirinho de merda. Mas a Brady tá lá achando que é super apaixonada pelo Trent e resolve fazer, o cara insiste também, e eles fazem a operação. Só que o que acontece é que quando ela acorda da operação, não é com o Trent que ela vai ligar aí a mentezinha dela e os sentimentos dela. E aí começa um monte de problemas pra ela tentar entender por que isso aconteceu, como aconteceu. E o que acontece pra eu não ter gostado desse livro e ter dado só 2 estrelas? Começamos com a protagonista, que essa Brady é um pé no saco. Que mina chata. Ela não para de apontar dedo pras pessoas, ela culpa os outros por tudo e ela nunca tem culpa de nada. E além de não ter culpa de nada, ela se faz de vítima, tá? E todo mundo tá num complô internacional praticamente contra ela. O que, ai, menos, miga, baixa essa tua bola que tu não é tudo isso. Depois disso, nós temos colegas de trabalho metidos, família metida, gente chata pra caramba. E a personagem, além de todos esses problemas que ela já tem, ela não é capaz de levantar uma voz. Ela só pensa na cabeça dela, o quanto todo mundo faz as coisas contra ela
ela centro da vida, sol do mundo, né? E todo mundo faz as coisas por causa dela. E aí, em vez de, na hora que tá todo mundo incomodando ela dizer assim, ó, meu, dá meu espaço aí, eu falo contigo quando eu quiser, me esquece um pouquinho. Não, ela deixa todo mundo cagar na cabeça dela e fica fugindo que nem uma criança, em vez de falar como uma adulta com as pessoas. Aí você pensa, tá, Andressa, tudo bem, os personagens são chatos, todos eles, mas a história deve ser boa, né? Ficção científica. Não, a história é uma porcaria, porque tudo que começa bom no começo do livro e que tu acha que vai engrenar, começa a degringolar pra caramba. As respostas são porcas, mal feitas, eu não gostei de nenhuma. Tem clichê em cada curva dessa história. Parece que a Connie Willis não soube resolver nenhum dos problemas que ela mesma trouxe. O final é muito acelerado e o troço começa a sair da ficção científica e ir pro besta do paranormal esotérico cagado. Então, gente, quem quer ler, leia. Tomara que você goste, mas se você tiver um gosto muito parecido com o meu, eu tenho certeza que você não vai gostar também. E por último, o último livro que eu terminei no mês de junho foi Vozes de Chernobyl. Esse livro foi indicado pela minha queridíssima amiga Natasha, do canal Redemoinhando. Ela foi a minha convidada do mês de junho para o Desafiando a Louca, então, na verdade, essa indicação foi mais uma obrigação do que uma indicação, né? Mas eu gostei muito de ler. Esse livro é uma não ficção, então tá totalmente fora da minha zona de conforto, mas é uma história que não nos deixa muito longe da ficção científica. Ela parece muito. Se vocês sabem de Chernobyl, ou seja lá como é que vocês chamam, houve um reator nuclear lá que explodiu, causando um desastre, né, de radiação naquela área. Pessoas morreram tentando apagar aquele incêndio, pessoas morreram depois com as consequências dessa radiação, e pessoas nasceram depois de muitos anos tendo consequências de uma radiação que elas nem sabiam que existiam, né? Então, o que eu posso dizer desse livro? É muito tocante em diversos sentidos. Nós temos diversas entrevistas nesse livro da autora Svetlana com pessoas que trabalharam lá, moraram lá, ou foram estudar, foram, sei lá, e diversas pessoas que passaram por lá e viram a situação. Então nós temos desde pessoas estudadas como cientistas que sabiam o que estava acontecendo, soldados que tiveram que trabalhar lá, mas não sabiam o que estava acontecendo e foram expostos pelo governo. Nós temos agricultores que moravam lá vivendo das suas batatas e de repente tem que ser evacuados rapidamente, deixaram tudo para trás. Então não tem lado bonito nessa história, infelizmente. Tem histórias muito tristes que me abalaram, eu quase chorei lendo algumas delas. Outras me deixaram muito indignada como cientista, sabe? Ver a ignorância de algumas pessoas, com pena também delas serem tão ignorantes assim. E com raiva do governo que escondeu por tanto tempo essa situação só para mostrar uma coisa que com certeza não era. Nossa, gente, é fortíssimo esse livro. Então eu tenho muitos pontos positivos para falar desse livro. É muito emocionante, é muito importante essa leitura. E eu não sabia muitas das coisas que eu li, né? Então foi muito importante pra mim, eu gostei muito, me agregou muito. Como livro, então, quantas estrelas eu dei? 4. Falei tão bem desse livro, deu 4 estrelas porque não deu 5, né, Andressa? Então, não dei 5 porque me faltou bagagem histórica sobre a União Soviética para eu entender algumas coisas, principalmente por que o governo era assim, né, por que tudo foi tratado dessa forma, que eu sei que teria sido muito melhor para mim se eu tivesse essa bagagem histórica, que eu não tenho justamente porque eu não tenho muito apego à história. E hoje eu sinto que muito faz falta na minha vida, mas né, a gente vai lendo e vai aprendendo aos poucos, então muito eu aprendi com o livro, mas me faltou para entender muito do livro também. Outra coisa é que eu achei algumas histórias bastante repetitivas, quando eram pessoas, tipo assim, 10 entrevistas com um agricultor, mais ou menos todos eles falam parecido, entende? Então teve várias entrevistas do livro que eu achei meio lentas, assim, entrevistas que me trancaram um pouco na leitura, que poderia ter sido um pouco mais gostosa, sabe?
Então eu não consigo dar 5 estrelas. Claro que também tem o fato de, por ser fora da minha zona de conforto, eu tenho essa estranheza, né? Então, mas eu poderia ter aproveitado mais, eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais, então eu dei 4 estrelas. Tenho certeza que muitos de vocês vão favoritar esse livro, porque ele é muito lindo, ele é muito importante, e eu consigo entender agora com esse livro porque que a Svetlana ganhou aí tantos prêmios. É isso, gente! Eu falei tanto, mas eu falei tanto que a minha garganta chegou a ficar seca e a câmera parou de gravar, porque ela para de gravar quando dá meia hora. Gente, que horror, meu Deus, eu falei demais, esse vídeo vai ficar enorme, vocês me perdoem, por favor. Mas se você viu até aqui, faça um favorzinho pra mim, converse comigo, deixa um comentário, eu adoro quando vocês deixam comentários e é muito importante pra mim, assim como vocês curtirem, se inscrever no canal se é a primeira vez de vocês aqui, e me procurem também nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, onde eu estou mais ativa, mas tem todas as outras aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, gente, beijo, tchau! Fugindo um pouco da TBR, eu li Mindhunter, não tô fugindo, beijo, gente. Tchau. Não. Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Luca.